Ele esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele ficou no deserto durante 40 dias e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, que aqui se encontra, ou que se encontram, irmãos e irmãs que se encontram no Salão do Bom Jesus, nessa manhã, nesse primeiro domingo quaresmal, você, meu irmão, você, minha irmã também, os irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Congonhas, pela internet, pela Rádio Quintal de Viçosa, pela Lives, muita paz para vocês nessa quaresma. Que essa caminhada quaresmal seja uma oportunidade de crescimento na fé. Você possa crescer na espiritualidade, né? Nesse contato com tudo aquilo que é de Deus, que é de Jesus, sobretudo os sacramentos, mas também, né, o Evangelho, né, a palavra de Deus. Hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 12 a 15. Jesus, conduzido pelo Espírito, é levado ao deserto. O Espírito Santo o levou para o deserto. O deserto, ele tem aí dois sentidos, penso eu. Alguns grupos religiosos, católicos, usam essa expressão: nós vamos fazer o deserto, quer dizer, um retiro, se retirar, né, para o deserto, para deixar o habitual, aquilo que é diário, para se colocar no especial diante de Deus, para rezar, para ter um contato maior com Deus. Isso tem que ser feito. O retiro espiritual é um momento de reflexão para a gente crescer na fé e, ao mesmo tempo, ouvir a palavra de Deus. O que Deus fala ao coração da gente num mundo tão barulhento. Temos que ouvir Deus. O coração tem que ouvir Deus. Então, aí é um sentido bom o deserto. Mas outro sentido, é claro que Jesus ia para o deserto, rezava, e no deserto se afastava para ouvir o Pai do céu. É um exemplo bom para nós. Mas o outro sentido, deserto, é um pouco ruim, né? Um pouco pesado, né? O povo de Deus, né, ficou no deserto durante 40 anos. Moisés e Elias tiveram essa experiência do deserto. E o próprio Jesus também. Aliás, 40 dias aqui, 40 anos, significa a totalidade do tempo no Antigo Testamento. 40 para o povo judeu é o tempo completo, pleno, fechado, se completa. Mas o deserto, Jesus foi tentado pelo mal. Se Jesus foi tentado pelo mal, imagine você e eu. Mas Jesus tinha o Espírito Santo, resistiu. A palavra fala que os anjos também o assistiam. Mas no deserto é um lugar de provação. Tem um nome na Bíblia que eu nunca ouvi nem bispo falar, nem padre falar, nem evangélico falar, não ouvi de ninguém, mas está lá na Bíblia, no princípio da Bíblia, o nome chamado Azazel. Vou repetir, Azazel. Deus cita esse nome, o que vem a ser esse tal de Azazel. É o demônio, espírito do mal,
Deus fala, está lá no deserto. Olha, deserto, você não tem água. Eu entendo assim, nunca tive não, né? No deserto, nunca passei por lá, mas eu entendo que deserto é um lugar sem água e sem comida. O povo de Deus ficou no deserto durante o dia, um calor insuportável, mais de 40 graus, o dia todo. E Deus colocou uma nuvem para proteger o seu povo, para que ele pudesse suportar o calor do deserto. E à noite, a temperatura caía em torno de uns 20 graus negativos. E Deus, então, aquecia o povo por uma chama divina, uma fogueira divina, para que o povo pudesse passar a noite no deserto. Então, deserto não deve ser nada fácil. Mas o deserto também é símbolo da sociedade judaica. Se Jesus foi no deserto, teve suas dificuldades, suas tentações, pior ainda foi no meio da sociedade de Israel, perseguido, criticado, bisbilhotado, chiado. Doutores da lei, os fariseus, adversários ferrenhos, inimigos fortes de Jesus, perseguiram Jesus do começo ao fim. É um deserto, mas Jesus venceu. Quem de nós não passa por esse deserto? Quem de nós? No deserto, nós temos que sair dele de uma forma mais elegante, adquirindo maioridade na fé, superioridade, mas tudo isso em Jesus. Quaresma é isso, a gente passar por dificuldades. Tem gente que não come doce na quaresma, não come carne, tudo isso para se sacrificar, tudo isso vai em homenagem a Jesus. Tem sentido, uma coisa bonita, né? Outros, né? Depois vão também fazer um sacrifício também, uma penitência, vão ficar 40 dias sem mexer no celular. Isso não, sem ver a internet, nem pensar, mas é um sacrifício. Você não consegue 40 dias, fique pelo menos 4 dias, é muito, fique um dia sem mexer no celular, na internet, sem ver televisão. Faça isso em homenagem a nosso Senhor Jesus Cristo, para combater os desertos, as áreas desérticas que nós temos que enfrentar, mas com força. Quem não tem o espírito de penitência não vence fácil, não. Cai. Aquele que tem espírito de penitência, faz um sacrifício, faz um ato de amor a Deus, se sacrificando, deixando de comer alguma coisa, deixando de se distrair com a rede social, com a televisão, com a internet, com esse celular, né? Quem faz isso por amor é uma pessoa que consegue muitas graças para ele, para ela, para a família, mas também para toda a comunidade. Então, este é nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu o mal, o demônio, se sacrificando. Mas tudo isso assistido pelo Pai, pela força do Espírito. Ele é Deus também. E que Deus nos ajude em Jesus. Amém? Creia em Deus.